E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar numa das ideias mais poderosas e, sinceramente, mais geniais da matemática. Uma ferramenta que nos permite medir o que parece impossível e entender as formas mais complexas do nosso universo. Para pensar um pouquinho. Na escola, a gente aprende a calcular a área de um quadrado, o volume de uma caixa. Fácil, né? Mas e o mundo real lá fora? Como é que se calcula o volume de um vaso de design todo diferente ou o comprimento de uma estrada cheia de curvas? Pois é, aí que está o grande desafio. O mundo ao nosso redor não é todo bonitinho, feito de quadrados e círculos perfeitos. Ele é cheio de curvas, de formas irregulares, formas que simplesmente não cabem naquelas fórmulas simples que a gente decorou. É só olhar em volta. Das colinas de uma paisagem até as peças complexas de um motor ou o design de um produto, a realidade é curvilínea. Para a gente conseguir entender, projetar e construir o nosso mundo, a gente precisa de algo bem mais poderoso. E é aqui que a mágica acontece, com uma ideia simplesmente genial. E se, em vez de tentar medir uma forma super complexa de uma vez só, a gente a dividisse? E se a gente fatiasse essa forma em um número infinito de pedacinhos tão simples, mas tão simples, que a gente soubesse medir cada um deles? Tá, mas como isso funciona na prática? Vamos imaginar uma área qualquer entre duas curvas. Primeiro, a gente desenha um retângulo bem fininho ali dentro. A altura dele é fácil, é a distância da curva de cima até a de baixo. A largura, que a gente chama de dx, é minúscula, quase zero. E aí vem um grande truque, o símbolo da integral. Ele simplesmente soma a área de todos esses retângulos infinitos, um por um, e nos dá a área total exata. Então o mais legal é que essa fórmula não é só um monte de símbolo, ela está contando uma história. Ela diz, some a altura, que é f de x menos g de x, multiplicada pela largura, o dx, para cada fatiazinha desde o ponto A até o B. É a ideia de fatiar traduzida para a linguagem da matemática. Beleza, a gente já conseguiu medir áreas curvas. Mas e se a gente subisse o nível? O que acontece quando pegamos essa nossa área 2D e giramos ela em torno de um eixo? Aquela nossa fatia retangular fininha, quando a gente gira, vira o quê? Um disco. Pensa numa moeda, só que com uma espessura quase zero. Então, se a área inteira é feita de infinitos retângulos, o sólido que a gente cria vai ser feito de quê? De infinitos discos todos empilhados. E a fórmula, claro, segue essa mesma lógica. A área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado, certo? Bom, aqui o raio é a altura da nossa função, o f de x. A espessura do disco é o nosso dx. Então a integral simplesmente soma o volume de cada um desses disquinhos para a gente ter o volume total do sólido. É a mesmíssima estratégia, só que agora a fatia é um disco. Ok, mas e se o nosso sólido não for, bem, maciço? E se ele tiver um buraco no meio, tipo uma arruela de parafuso ou um pneu? Como é que o método de fatiar lida com isso? A solução é tão simples que é brilhante. Em vez de uma fatia em forma de disco, agora a nossa fatia é uma arruela, uma fatia com um furo. E para achar o volume dela, é super intuitivo. A gente calcula o volume do disco de fora, o grandão, e simplesmente subtrai o volume do buraco de dentro. Simples assim. E a fórmula, como sempre, só reflete essa ideia. A gente está somando a área do círculo maior com o raio externo Rzão, menos a área do círculo menor, do buraco, com o raio interno Rzinho. E claro, tudo isso multiplicado pela espessura dx. É só um passo lógico a mais, partindo do método do disco. Certo, a gente já viu essa ideia funcionando para área e para volume. Agora vamos mudar de perspectiva e aplicar isso num desafio totalmente diferente. Medir o comprimento exato de uma linha curva. A estratégia aqui é um pouquinho diferente, mas o espírito da coisa é o mesmo. A gente não consegue medir a curva de uma vez. Mas, e se a gente quebrasse ela num número infinito de pedacinhos de reta? Se cada pedacinho for pequeno o suficiente, juntos eles vão seguir o caminho da curva perfeitamente. Eu sei, essa fórmula parece assustadora à primeira vista. Mas o segredo por trás dela é algo que todo mundo aprendeu na escola, o Teorema de Pitágoras. É sério. Cada um daqueles pedacinhos de reta é a hipotenusa de um triângulo retângulo minúsculo. A integral, então, só está usando Pitágoras para calcular o comprimento de cada hipotenusa e depois somando tudo. No fundo, é só Pitágoras em alta velocidade. E agora, a gente chega no coração de tudo isso. Nós vimos problemas bem diferentes. Área, volume, volume com furo, comprimento. Para cada um, usamos uma fórmula que parecia ser única. Mas a ideia por trás de tudo é exatamente a mesma. Este é o grande segredo.
Não importa o quão complexo o problema pareça, a abordagem do cálculo integral é constante e é linda na sua simplicidade. Pegue algo complicado, fatie em pedaços simples, encontre um jeito de medir cada pedaço e use a integral para somar tudo. Vamos resumir. Para achar a área, a fatia é um retângulo. Para achar o volume, vira um disco ou uma arruela. E para o comprimento, a fatia é um segmento de reta. Em todos os casos, a integral faz o trabalho pesado de somar infinitas dessas fatias e dar a resposta exata. É uma única ideia com múltiplas e poderosas aplicações. E por que isso tudo é tão importante? Porque essa filosofia de fatiar, aproximar e somar vai muito além da geometria. É assim que engenheiros calculam as forças em uma ponte, que físicos modelam o fluxo de calor e que economistas preveem tendências de mercado. É uma forma de pensar e de resolver problemas complexos. E isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. Se essa técnica de fatiar consegue medir qualquer forma, não importa o quão bizarra seja, que outros problemas que hoje parecem impossíveis poderiam ser resolvidos se a gente simplesmente os quebrasse em partes menores? A questão é, onde mais, na ciência, na tecnologia ou até em nossas vidas, a gente pode aplicar essa poderosa ideia de fatiar a complexidade para encontrar a solução?